muitas pessoas que dizem eu sou católico, mas também sou judeu, porque os meus antepassados eram judeus, não é? Porque sabe que em Portugal mais de 70% têm antepassados judeus. Se não for o avô, é o bisavô ou o trisavô, não é? Esta viagem começa no extremo sul de Portugal, onde o mar é azul e frio, as casas brancas e os visitantes vêm dos países do norte da Europa, atrás de calor e boa comida. Chegamos atrás de algo diferente. Num misto de expectativa e curiosidade, entramos em Portugal por terra, vindas de Sevilha, na Espanha. Quem sabe, fazendo o mesmo trajeto que há mais de 500 anos fizeram milhares de homens, mulheres e crianças, em busca de um lugar onde pudessem simplesmente viver. Seguimos atrás das marcas deixadas pelos judeus que um dia povoaram Portugal, que um dia lá morreram e que um dia foram forçados à conversão. Normalmente aquelas pessoas com apelidos de árvores, os carvalhos, as nogueiras, as pereiras, as oliveiras, os silvas, e não só, depois há os caetanos, pessoas, Amorins, Rodrigues, Lopes, Cardoso, Sousas, Nunes, Mendes, Azevedos. Essas pessoas têm antepassados judeus. Aqueles que não se curvaram à máquina de morte instituída pela Igreja Católica na figura do Santo Ofício e continuaram secretamente acreditando em seu Deus, foram jogados à margem da história e submetidos a humilhações e torturas inimagináveis. São eles os marranos, com versos de nome, não de alma. Dom Manuel, depois que ele ordenou a conversão forçada de todos os judeus ao catolicismo, ele ficou preocupado e assustou-se com o grande número de judeus que quiseram sair. E ele então fechou os portos, fechou todas as saídas e não permitiu mais que nenhum judeu deixasse Portugal. Quando Dom Manuel morre, a tradição do marranismo já estava formada. Porque durante todo o seu reinado, os judeus criaram um hábito de seguir a religião judaica, as cerimônias, o Shabat, a Páscoa, o jejum do Yom Kippur, em suas casas. E quando Dom Manuel morre e sobe ao trono Dom João III, havia rumores em Portugal de que esse judaísmo existia e era secreto. E foi alegando este crime que Dom João III pede a Roma, ao Papa, autorização para estabelecer um tribunal em Portugal. Até que em 1536, depois de grandes lucros em presentes e dádivas e heranças que a Cúria Romana recebeu, o Papa autorizou o estabelecimento do tribunal. E em 1536, o tribunal foi oficialmente estabelecido em Portugal. E ele persistiu durante 285 anos. E foi abolido apenas no século XIX. Passados mais de 500 anos, as marcas da herança judaica em Portugal estão presentes em mais lugares do que se supõe. Só que é preciso correr atrás delas, literalmente, já que estão incorporadas à arquitetura e ao cotidiano. E em Portugal dizemos azeite. Sabe como é que se diz em hebraico? Zait. Temos uma palavra portuguesa com origem na mezuzá. Mesura, fazer uma mesura. Casas que no passado constituíram as judiarias, bairros onde judeus viviam segregados, hoje são habitadas por portugueses que pouco sabem da história adormecida em suas paredes. Faro, capital do Algarve, chegou a ter uma comunidade com 60 famílias no final do século XIX.
Hoje, o único resquício da presença judaica é o pequeno cemitério, inaugurado em 1838 e reformado em 1993. Parece estar ali como um marco de resistência, como se dissesse: um dia existimos, aqui. Por entre as frestas de ferro, alguns takes roubados desse pequeno pedaço de memória. Deixamos a costa e adentramos o país pelas planícies do Alentejo. Quanto mais nos aproximamos da fronteira com a província de Cáceres, mais indícios encontramos dos judeus expulsos de Espanha em 1492 que fugiram para Portugal. Referências que resistiram ao calor das fogueiras permanecem nos nomes de ruas e bairros, nos umbrais das portas. Um olhar mais atento identifica as ranhuras onde um dia repousaram mezuzais que guardavam os lares judaicos. Foram arrancadas. A conversão forçada obrigava os judeus a deixarem outra marca em suas portas: cruzes gravadas na pedra. Passaram a ser chamados de cristãos novos. Dom João II fez uma coisa mais horrorosa ainda. Ele mandou tirar todas as crianças de 2 a 10 anos dos pais judeus e mandou todas essas crianças para a ilha de São Tomé, que eram chamadas as ilhas desertas, que eram desabitadas, onde ele mandava os piores criminosos, e uma ilha onde só havia répteis e animais selvagens. Samuel Usque, um dos cronistas judeus do século XVI, ele conta que essas crianças foram comidas pelas feras. Mas esse fenômeno de tirar as crianças é muito comum na história de Portugal. Não foi só Dom João II, Dom Manuel também. Ele mandou também tirar as crianças até os 14 anos dos pais e para serem criadas pelas famílias cristãs. Às vezes a gente fica até pensando por que as mães judias são tão histéricas. Mas se a gente for recapitular a história, a gente vai encontrar vários fenômenos que podem fundamentar esta histeria da mãe judaica. Que em vários momentos da história nós encontramos a vingança feita com as crianças. Em vários episódios da história. 1,5 milhão de crianças morreram no Holocausto também. Não é? Quer dizer que você vê que violentar o amor materno foi das expressões do antissemitismo. Na cidade de Évora, que recebeu o título da Unesco de Patrimônio Mundial, existiu uma das maiores judiarias do país. Hoje, os vestígios do bairro judeu podem ser encontrados logo que adentramos as muralhas que cercam a cidade velha. Andando mais um pouco, nos deparamos com um local onde teria existido uma sinagoga.
Esta placa, na travessa de cima, marca o local onde possivelmente se erguiam as portas da judiaria. Um dos poucos sinais a identificar o passado judaico da cidade. Curioso que esses resquícios sobrevivam há centenas de anos, como que perdidos na paisagem. Os habitantes pouco sabem deste pedaço da história e vamos descobrindo os locais, por obra do acaso e sorte. Em frente ao Museu de Évora, ergue-se o edifício onde um dia funcionou o Tribunal da Inquisição e o Palácio do Inquisidor. Sobre a porta, resiste o escudo da Inquisição, a cruz ladeada pela espada e pelo ramo de oliveiras, entre a cruz e a espada. Quem aceitava a cruz, ganhava o ramo de oliveiras. Quem negava, ganhava a marca da espada. Voltamos um pouco mais no tempo e entramos no século XII pela cidade de Tomar. A cidade foi sede da mais conhecida organização militar religiosa da Idade Média, os Cavaleiros Templários. Tantas histórias existem de conquistas e barbáries destes monges guerreiros que combateram muçulmanos na defesa da fé cristã. A ordem prosperou durante 2 séculos e foi extinta em 1312 pelo Papa Clemente V. Mas as riquezas acumuladas em doações de terras e dinheiro fizeram com que o rei Dom Dinis de Portugal não permitisse a extinção dos templários. O rei fundou a Ordem de Cristo. Primum sum sit politronum. No castelo de Tomar ainda resiste a imponente austeridade dos Cavaleiros do Templo, com seus mistérios que até hoje fascinam milhares de pessoas no mundo inteiro. Na parte baixa da cidade, vielas e casas de pedra conservam a arquitetura da era medieval. Não fossem pelas placas de rua e carros, poderíamos jurar que Tomar parou no tempo. Os judeus chegaram por aqui no século XIV e logo se tornaram uma comunidade próspera. Construíram uma sinagoga entre 1436 e 1460. Mas, como em todo Portugal, também foram expulsos ou forçados à conversão no final do século XV, pelo Edito de 1496. Durante 5 séculos, a velha sinagoga foi profanada das mais diversas formas. Transformou-se em cadeia, depois em igreja e no início do século XX era um armazém. Foi nesta época que o engenheiro de Minas Samuel Schwartz, um judeu polonês que se estabeleceu em Portugal, comprou o edifício, resgatando assim a memória judaica de Tomar. Nos dias de hoje, a Sinagoga de Tomar é o templo judaico mais antigo de Portugal. Nela funciona o Museu Luso-Hebraico Abrão Zacuto, homenagem ao grande sábio português, um dos mais notáveis intelectuais do século XV. A sinagoga recebe milhares de visitantes todos os anos e se mantém em excelente estado de conservação graças ao empenho de um marrano que dedica sua vida a cuidar do templo. Luiz Vasco nos conta um pouco da história deste lugar sagrado. Foi construído por volta de 1438 e tem 4 colunas, porque normalmente os judeus sefarditas, mas mais os judeus portugueses, construíam sinagogas com 4 colunas
em honra das 4 matriarcas, das 4 mães de Israel. A Sara, a outra a Rebeca, lá atrás as 2 irmãs, a Lia e a Raquel, que eram filhas de Labão e casaram com Jacó. Já fizemos aqui vários Shabbats, já fizemos o Yom Kippur há 8 anos. Quase 500 anos depois de Dom Manuel ter ordenado a expulsão ou conversão dos judeus, o Yom Kippur voltou a ser celebrado na velha sinagoga. O dia da expiação foi também o de reencontro simbólico entre judeus portugueses e os descendentes daqueles que um dia foram levados de suas casas para muito longe, como David, filho de um antigo rabi da sinagoga Bevis Marks em Londres, onde ainda se reza uma oração em português. Nos despedimos de Tomar com a chegada de um grupo de turistas da Alemanha. O guardião os recebe com simpatia e, incansável, segue sua missão de difundir a memória judaica portuguesa. Chegamos a Castelo de Vide, a menos de 1 hora da fronteira com a Espanha. Logo vemos placas indicando locais como o bairro judeu e a sinagoga medieval. Em Castelo, somos guiadas pelo acaso. Você é a Carmen? Carmen Balesteiros? Puxa, a gente estava te procurando. Em Évora. A professora Carmen Balesteiros é a mais importante autoridade em arqueologia judaica em Portugal. Chamo-me Carmen Balesteiros, sou professora na Universidade de Évora, no Departamento de História, e desenvolvo em Portugal um projeto de investigação sob o título Arqueologia Judaica em Portugal. Ou seja, por outras palavras, trabalho especificamente sobre os vestígios materiais da presença dos judeus durante a Idade Média no território português. E, sobretudo, alguns vestígios têm a ver com pequenas marcas registadas nas ombreiras das portas, nomeadamente no que diz respeito às cruzes marcadas em ombreiras de porta nos bairros judaicos medievais como forma de cristianização desse espaço. Portanto, a minha investigação tem a ver com essas questões, vestígios materiais, espaços de vida e espaços de morte até 1496 e desde os vestígios materiais mais antigos da presença de judeus na Península Ibérica, que neste momento são do século II depois de Cristo. Que foi construído alguns no final do século XIV e inícios do século XV e insere-se dentro de um bairro com uma unidade arquitetónica, um discurso construtivo muito semelhante, muito interessante, várias marcas na mezuzá ao longo deste bairro, ainda com a toponímia de origem medieval. Estamos na Rua da Judiaria, ali fica a ruína da Judiaria. Existe a tradição da Casa do Rabi ser na ruína da Judiaria, mesmo aqui por trás. Tem uma marca na mezuzá. Aqui ao fundo desta rua era certamente uma das zonas que fechava a judiaria. Aliás, ainda podemos ver na pedra, no afloramento, o negativo
do encaixe de um osso de porta. Portanto, foi uma joguearia fechada por estruturas, materiais não perduráveis, portanto, provavelmente uma porta em madeira. Ou seja, os vestígios estão cá, obviamente para os olhos mais incautos e mais desprevenidos não são fáceis de ler, mas eles estão cá para quem obviamente percebe alguma coisa do mundo material e do mundo religioso judaico. No final da conversa, um convite para atravessar a fronteira e conhecer em primeira mão sua mais recente descoberta, a Sinagoga de Valência de Alcântara. Em menos de uma hora, chegamos ao nosso destino. Estamos em Valência de Alcântara. Valência de Alcântara fica muito pertinho da fronteira com Portugal, a cerca de 25 km, próximo de Castelo de Vide e Marvão, e é uma vilazinha certamente de origem ainda pré-romana, com uma ocupação romana interessante e obviamente com uma tradição também medieval significativa. Há notícias da presença judaica aqui, pelo menos documental, desde o século XII, XIII. A comunidade judaica durante o século XIII era uma comunidade importante. No século XIV ela diminui um pouco em termos demográficos e talvez isso se compreenda obviamente pelas múltiplas perseguições, pelos movimentos antissemíticos do século XIV e depois do século XV. Quando visitávamos Valência de Alcântara, chamou-nos a atenção este edifício, sobretudo porque as pessoas daqui diziam que era a Iglesia de los Judíos. A Iglesia de los Judíos, coisa tão estranha, judeus com a Iglesia, mas enfim, obviamente viemos cá ver. Nessa altura espreitámos apenas pelo buraco da fechadura e quando espreitámos pelo buraco da fechadura, porque era uma garagem, um sítio para guardar carros, deparámos-nos logo imediatamente com estas 4 colunas centrais, com este aspecto magnífico. Depois de termos conhecido a Sinagoga Tomar, é evidente que não podíamos ficar indiferente à arquitetura desta. Portanto, parece-nos que é uma sinagoga que obedece ao modelo sefardita de construção das sinagogas, quadrangulares, com cerca de 8, 9 a 10 metros por 8, 9 a 10 metros. Portanto, aqui nesta zona da Península Ibérica e sobretudo junto à Raia, há algumas sinagogas com esta dimensão, quadrangulares para o espaço de oração, retangulares para o espaço das mulheres, as 4 colunas centrais definindo a zona da Bimá portanto, é um espaço arquitetónico muitíssimo interessante. Verificámos também, como podereis observar, que é exatamente na parede sudeste que se encontra a rocha viva, que se encontra uma rocha. Será coincidência? Será um acaso? Ou será que efetivamente o facto desta rocha que aqui foi deixada e que não foi retirada quer significar alguma coisa e tem alguma lembrança, alguma memória da pedra fundamental do Templo de Salomão? É possível que seja isso. É interessante também que Valência de Alcântara é um bairro judaico onde podemos encontrar toda uma série de cruzes espalhadas pelas ombreiras das portas. Cristianização do espaço, cristianização de um bairro, numa vila onde ainda por cima se deu um casamento real muitíssimo importante para a história dos judeus peninsulares. O casamento entre o nosso rei Dom Manuel e a infanta Dona Isabel, filha dos reis católicos. Foi na igreja de Rocamadouro, um pouco mais acima, que teve lugar esse casamento que motivou a expulsão dos judeus de Portugal em 1496. Naturalmente esse casamento teve implicações na estrutura do espaço. A Inquisição também esteve aqui presente. Aliás, temos uma pedra de armas da Inquisição numa das ruas, a Calha Bordalo. E naturalmente deve ter havido preocupação em cristianizar também este espaço.
Uma intervenção arqueológica não deve ir só à procura de um tema em especial, da ocupação de um sítio como sinagoga ou como outra coisa qualquer. No fundo, aquilo que se pretende é compreender o espaço todo na sua globalidade. Foi isso que tentámos fazer e penso que minimamente foi isso que conseguimos. De volta ao território português, avistamos Marvão. A cidade impõe na paisagem ares de fortaleza. Foi um dos mais importantes pontos de entrada dos judeus em Portugal. Pela Torre da Portagem, atravessavam e pagavam por sua suposta liberdade no reino de Dom Manuel. É bastante impreciso. Calcula-se que entre 15 mil e 120 mil judeus cruzaram a fronteira fugindo da Inquisição Espanhola. É preciso tomar muito cuidado quando nós falamos de Sefarad. Sefarad não é só Espanha. Sefarad são também judeus portugueses, porque quando os judeus da Espanha entraram em Portugal, já havia judeus portugueses residentes em território lusitano. Havia, pode-se dizer, aproximadamente 30 mil judeus vivendo em Portugal quando chegaram os da Espanha. 30 mil a 50 mil. É impossível a gente precisar o número. Se chegaram 120 mil, ou digamos 100 mil, então, no mínimo 150 mil judeus passaram a viver em Portugal. Nessa época, a população de todo Portugal era 1 milhão. Então você veja, 15% da população seria de origem judaica, que vive nas cidades, que tem profissões importantes, que são cientistas, profissionais liberais, que são mercadores, homens ligados ao comércio internacional. Essa camada de gente representa 10, 15% de uma população. Isso é uma coisa extraordinária. Então imagine, Portugal no século XVI, ele tinha 15% da população era judaica. No Museu de Marvão, nos deparamos com resquícios arqueológicos do cemitério judaico da cidade. 2 lápides funerárias decoradas com a menorá. Peças como estas são extremamente raras em Portugal. Parecem ter sido enterradas junto com a história de um período de trevas da Península Ibérica. Tomamos o caminho da cidade de Guarda. A antiga judiaria ocupa parte da cidade medieval cercada por muralhas. Os judeus se estabeleceram em Guarda no século XIII. Por ruas estreitas e casas de pedra, que parecem adormecidas no tempo. Llévame onde mi amor, el que me dé consolación. Passados mais de 500 anos, os locais permaneceram, mas os judeus se foram.
funcionava o Tribunal Judaico é hoje uma residência, sem nenhuma identificação do passado. Aliás, uma maioria dos edifícios com alguma referência judaica em Portugal. É preciso ter olhos atentos para descobrir as marcas da história. Nos deparamos com uma pequena porta onde funciona um chaveiro. No umbral, a cruz esculpida na pedra é a marca da residência, outrora judaica e hoje cristã. No fundo da loja, resquícios arqueológicos da presença dos judeus. As marcas na parede são apenas desenhos exóticos que enfeitam a loja e atraem alguns viajantes mais curiosos. Seguimos viagem para Belmonte. A curiosidade aumenta à medida que nos aproximamos da pequena cidade erguida nos confins de Portugal. Diz-se que os judeus de Belmonte conseguiram preservar a tradição religiosa graças à localização da cidade. O povoado, erguido numa área geograficamente acidentada da região da Beira Alta, dificultava o acesso dos inquisidores do Santo Ofício. Isso não significava, porém, que os judeus pudessem seguir a religião livremente. As conversões também eram obrigatórias e o judaísmo se manteve graças à tradição oral. Normalmente eram as avós que mantinham sempre as tradições. Em Belmonte é a mesma coisa. As velhinhas é que mantêm a tradição, não são os homens. Eram tradições orais, não é? Porque não podiam ter papéis escritos, nada, tinham que decorar, tinha que ser oral. Assim, Belmonte abrigou o mais importante núcleo de marranos do país, o único do mundo. O inusitado desta comunidade judaica é que sua existência só foi revelada depois da Primeira Guerra Mundial, pelo judeu Samuel Schwartz, que a descobriu por acaso. Foi na década de 20 que um engenheiro de Minas foi trabalhar no norte de Portugal, numa região Covilhã, Belmonte, e ele, pela primeira vez, divulgou uma notícia que era completamente desconhecida para o mundo: a existência de uma comunidade de judeus secretos. E ele percebeu que às sextas-feiras as ruas se esvaziavam e ele não entendia por que eles paravam de trabalhar tão cedo e ficava tudo silencioso, as ruas ficavam vazias. Ele perguntou a esses operários e os operários relutavam em responder, não respondiam, até que ele conseguiu a confiança de um e ele disse: é porque nós somos judeus. E sexta-feira é o dia que as mulheres lavam a casa, limpam a roupa, limpam tudo, é o nosso Shabat. E aí é que Samuel Schwartz penetrou na casa deles e descobriu que eles sabiam orações que vinham sendo transmitidas oralmente há 200 e 300 anos. Belmonte possui uma aura diferente. Não é absolutamente um lugar turístico, apesar de possuir um centro antigo, muralhas e castelo. Cidade natal de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil e descendente de uma nobre família da terra. É interessante que 50 anos depois de Schwartz, eu fui a Portugal. E o que eu encontrei em Belmonte foi
um fenômeno único realmente que existe hoje no mundo. Porque nós não conhecemos nenhuma outra comunidade secreta de marranos. É interessante que quando eu cheguei à vila, eu perguntei a várias pessoas se eles sabiam se havia cristãos novos na vila. E eles não queriam responder. Não me respondiam, viravam, ficavam quietos e não respondiam. Foi aí que eu entrei numa loja de tecidos e um homem estava vendendo uns tecidos e eu cheguei perto dele e perguntei a ele: o senhor sabe se existem cristãos novos nesta vila? E ele não quis me responder também. Aí eu disse a ele: o senhor sabe que hoje existe um Estado livre, Israel, que toma conta dos judeus? Eu vim de lá agora. Quando eu disse isso, o homem imediatamente parou e ele então me disse que ele era um cristão novo também. Mas que ele não era aceito na comunidade, porque ele tinha casado com uma cristã velha. Mas ele sabia como é que eu devia fazer, o que eu devia fazer para chegar a entrar nessa comunidade. E foi ele realmente que me introduziu e que me indicou o caminho. Foi muito interessante a minha estadia em Belmonte, porque eles não acreditaram em mim. E quando eu disse que eu era também judia, como eles desconfiaram. E aí, então, chamaram uma velhinha, que devia ter lá os seus 90 anos, e ela foi comigo para um quarto fechado, onde eu fiquei sozinha com ela, e ela me perguntou, fez então uma série de perguntas para saber quem eu era, antes deles confiarem em mim. E ela então me perguntou sobre as cerimônias judaicas. Quando morre alguém, o que a senhora faz? No Shabat, o que a senhora faz? No dia do jejum, como é que é? E ela começou a fazer uma série de perguntas para mim. E eu me vi muito embaraçada, porque eu respondi a todas elas, mas quando ela um momento me disse: então reza. Eu disse: bom, mas eu não posso rezar em português, porque a minha reza é em hebraico, é em outra língua. Ela falou: mas então reza. Aí eu rezei, mas eu não sabia rezar, eu não lembrava mais nada, eu só me lembrava de uma oraçãozinha que minha mãe tinha me ensinado quando eu era pequena, que eu devia fazer sempre antes de comer. Eu só me lembrava dessa pequenina oração. E eu falei essa oração para ela. E ela acreditou em mim. Ela abriu a porta, chamou todos os outros e disse: ela é uma das nossas. Em 1993, chegou à cidade um rabino vindo de Israel e a comunidade iniciou a construção da sinagoga Bet Eliyahu, hoje já aberta ao culto. Eles foram ajudados com dinheiro de judeus da França e judeus de outros lugares, judeus ortodoxos, que queriam mesmo que eles ficassem religiosos. Mas o que é interessante de notar, que apenas os velhos, muito velhinhos, é que ficaram pertencentes a este grupo da sinagoga dos ortodoxos. Eu estive lá 30 anos depois da primeira vez. Eu estive em 1965 e 30 anos depois eu voltei. E eu perguntei a eles: mas como aqui só vejo velhos? Onde está a juventude? E os seus filhos? E os seus netos? Onde estão? Ah, eles não querem saber disto aqui. Então aí eu cheguei à conclusão que o caminho percorrido para fazê-los retornar ao judaísmo foi um caminho errado. Se eles tivessem mandado professores de história que tivessem ensinado a história judaica, a história de Portugal, a história do que aconteceu em Portugal aos jovens, eu tenho certeza que eles teriam ganho para o judaísmo centenas de jovens. Na saída da cidade, encontramos o cemitério judaico, também recém-fundado.
entanto, o que nos chama a atenção é o pequeno cemitério na parte antiga da cidade. Entre mausoléus e túmulos cristãos, uma estrela de Davi. Portugal é um dos poucos lugares no mundo onde encontramos judeus e cristãos enterrados lado a lado. Fato curioso, mas não surpreendente, num país que possui 2 santos de nomes para lá de peculiares, Santa Esther e São Moisés. Discretos, avessos aos estrangeiros, os judeus de Belmonte são fechados, sim. Não estão ali para serem apontados como símbolos de resistência do judaísmo massacrado pela Inquisição. Seguem simplesmente o mesmo curso de vida que guiou seus pais, avós, bisavós, tataravós. Os judeus de Belmonte não são mártires à procura de algozes, muito menos orgulhosos de terem sobrevivido a 3 séculos de horror e perseguições da Inquisição. Foi isso que ficou daquela fantástica comunidade judaica de Portugal. Os eruditos, os escritores, os cientistas se assimilaram e desapareceram ou imigraram. Foram para a Holanda, para a Itália, para a Turquia e retornaram ao judaísmo. Ou desapareceram em Portugal, absorvidos pela sociedade ampla. Chegamos à cidade do Porto, capital do Norte. A região ganhou fama internacional graças à bebida produzida nos vinhedos às margens do Rio Douro. O vinho do Porto é único no mundo. Durante a Idade Média, a vocação comercial da cidade atraiu os judeus, fazendo do Porto um dos maiores centros ocupados pela comunidade. Chegou a ter 2 bairros judeus. A velha judiaria localizava-se na atual Rua de Santana, próxima à Rua Escura e ao Largo do Colégio. No final do século XIV, Dom João I cedeu uma área para a construção da nova judiaria, hoje situada nos arredores do Mosteiro de São Bento e da Rua de Belmonte. O traçado medieval se mantém, mas tantas foram as mudanças da arquitetura que o aspecto das judiarias se perdeu no tempo. Após a conversão forçada, sinagogas e outros espaços judaicos foram destruídos ou transformados em igrejas e capelas. Mas a lembrança daqueles que um dia aqui se estabeleceram não se perdeu totalmente. No local onde um dia existiu a sinagoga medieval, ergue-se uma escada que não leva a lugar algum. Ficou marcada graças à memória popular,
É chamada de Escadas da Esnoga. Hoje, o porto possui uma sinagoga de arquitetura moderna, construída em 1929. Às margens do Rio Douro, na região da Ribeira, fica a Rua da Alfândega. O local abrigava armazéns e casas comerciais dos judeus. Apesar do antissemitismo nunca ter deixado de existir na Europa e, consequentemente, na Península Ibérica, antes de 1492, os judeus viviam em relativa tranquilidade em Portugal. Mantinham boas relações com as autoridades e o apoio mercantil e financeiro dos judeus do Porto de Lisboa foi de grande importância para a era dos descobrimentos portugueses. Tem se falado muito sobre o papel que os judeus representaram na época da formação do capitalismo comercial, no século XVII. E também o papel que os judeus representaram, os judeus sefaradins, na expansão da Europa para o Ocidente, isto é, para o Atlântico, para a América. É interessante lembrar que este papel, fundamentalmente, foi papel dos judeus portugueses e não dos judeus espanhóis. Quer dizer, os judeus de origem portuguesa, ou melhor, os cristãos novos, os portugueses de origem judaica, e não os espanhóis de origem judaica. Porque os judeus da Espanha que entraram em Portugal, eles acabaram se tornando portugueses. Passaram 3, 4, 5 gerações, eles eram portugueses. E foi como portugueses que eles atuaram no mundo. E em Portugal eles eram chamados portugueses de nação hebraica. E na Holanda eles eram chamados judeus de nação portuguesa. Afinal, os judeus não sabiam nunca o que eles eram. Se eles eram portugueses, se eles eram judeus, se eles eram laicos, se eles eram religiosos. Eles sempre jogavam-se, atiravam-se os judeus para o lado que se queria. Do Porto, Lisboa, capital do país, foi o grande centro de confluência dos judeus fugidos de Espanha. Situada às margens do rio Tejo, a cidade das 7 colinas ainda guarda alguns testemunhos da história. As estreitas ruas de Alfama nos transportam ao Portugal do século XV. No número 8 do Beco das Barrelas, próximo à Rua da Judiaria, teria existido uma sinagoga. Um dos mais conhecidos pontos turísticos da cidade é a Praça do Rocio. A história deste espaço monumental não pode jamais ser dissociada da trajetória dos judeus em Portugal. A praça foi cenário dos temidos autos de fé, cerimônias onde os judeus recebiam publicamente penas que iam desde a humilhação de usar trajes que os identificassem em qualquer lugar até a mais terrível das punições, arder na fogueira.
Os autos de fé eram espetáculos de massa, era o divertimento, era o circo daquela época, onde, com a maior pompa, se realizava essa cerimônia de condenação aos hereges. Mas o que é interessante, que nesses autos de fé havia sempre um importante pregador, que ficava durante horas fazendo os seus sermões. E olha, interessante que nesses sermões, o que se acusava principalmente, e o que se mencionava, não eram sodomitas, não eram homossexuais, não eram bígamos, não eram feiticeiras, eram os judeus. Não é aquele herege que praticou o judaísmo em segredo a quem o sermonista se dirige, mas ele se dirige contra todo o povo judeu. Quer dizer, o antissemitismo moderno, não é o antissemitismo medieval que queria que todos os judeus se convertessem apenas. É o antissemitismo moderno contra o povo, contra a existência de um povo. Portugal tem hoje uma população de 8 milhões de habitantes. A comunidade judaica não chega a 3 mil pessoas. A maior parte veio do Marrocos, norte da África, e de países europeus. Chegaram em Portugal nos séculos 19 e 20, numa época em que os tribunais do Santo Ofício já haviam sido extintos e se podia constituir uma comunidade judaica em território lusitano. No entanto, no início do século XX, o regime monárquico proibia a construção de templos não católicos com fachada para a rua. A Sinagoga de Lisboa, inaugurada em 1904, foi erguida dentro de um jardim, com a entrada principal na lateral. Ainda hoje é pouco visível da rua. Em Portugal, os judeus não se dividem somente em asquenazitas, provenientes do leste europeu, e sefaraditas, originários da Península Ibérica. Tampouco em ortodoxos ou laicos. Em Portugal, o fator determinante da diferenciação foi o Santo Ofício. Encontramos, de um lado, uma comunidade que surgiu depois do fim da Inquisição. Judeus descendentes de imigrantes e retornados, que cultuam a religião abertamente e seguem tradições de 5.000 anos. Do outro, o fenômeno único do marranismo. Judeus que guardaram os ensinamentos como relíquias, passadas de geração a geração por rezas e cultos adaptados. É no cruzamento destas duas diferentes vivências da religião que podemos encontrar a identidade do judaísmo português. Baila, mochónico canta, los ratones godros, ellos dan las palmas. Aelica baila, mochónico canta, los ratones godros, ellos dan las palmas. Aelica baila, mochónico canta, los